Pá. Bacana. Muito bem, vamos ao nossa continuação, certo? Agora a gente vai trabalhar a visão do Aristóteles, né? Que eu coloquei aqui como divergência em relação ao Platão, tá? E uma série de questões, né? Particularmente como ele encara a arte e a imitação, tá bom? Certo? Bom, nós sabemos que o Aristóteles foi discípulo do Platão e ele depois fundou o chamado Liceu, né? Enquanto Platão tinha a chamada Academia, onde ele ensinava os seus discípulos, né? O Liceu do Aristóteles e o próprio Aristóteles tem esse caráter enciclopédico. O cara tentou entender de tudo. É admirável o trabalho do Aristóteles, né? Certo? O mais famoso que ficou é o trabalho chamado Física, né? Tá certo? Ele discutia questões no livro chamado Metafísica. Também tem os chamados Análises. Não vou fazer aqui o rol, mas ele tratava um amplo leque de questões ligadas ao conhecimento, né? Também a ética e o que nós vamos trabalhar mais, que é retórica e poética, tá? Que é ligado ao que a gente chama hoje de estética, né? Ao contrário do Platão, embora ele concorde, não é que ele defenda os sofistas, né, a enganação, o político e a mentira, não é isso. Mas ele tenta analisar a questão da persuasão e da eficácia, certo? No discurso oral, que é a retórica, e nas artes, que no caso é a poética, tá? Que é o que a gente vai trabalhar mais, né? Eu peguei essa passagem da Metafísica, né, tá certo? Para mostrar como, na verdade, ele é diferente do Platão quanto às chamadas paixões, né, que Platão chama de inferiores. Vamos à passagem. Com efeito, foi pelo espanto, talma em grego, que os homens começaram a filosofar, tanto no princípio como agora. Perplexos de início, perante as dificuldades mais óbvias, avançaram pouco a pouco e colocaram problemas a respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol, das estrelas, assim como da gênese do universo. E o homem que é tomado pela perplexidade e admiração julga-se ignorante. Portanto, como filosofavam para fugir da ignorância, é evidente que buscavam o conhecimento a fim de saber, e não como uma finalidade utilitária. Eu coloco essa passagem, eu sempre gosto dela, porque ela coloca o princípio do conhecimento como um efeito estético. Sabe? Então é quando cai o queixo, vou traduzir assim, né? A admiração, o espanto, né? A maravilha, é que começa o conhecimento. Né? Então você primeiro tem que ser capaz de sentir, de se arrebatar. Sentir isso para que isso seja o motor do conhecimento, né? Isso para o Platão não seria por aí, o começo para ele, tá? Platão diria que isso aqui são os apetites, é a parte irascível ou a parte inferior da alma que se espanta e se admira. O Aristóteles não. Então, eu coloco isso para dizer que para ele a dimensão estética do sentido mais amplo é fundamental. Então ela não é o sentido, o sentir e o perceber para ele não é um engano, uma fonte de desvio. É uma coisa essencial para o conhecimento. Isso também vai dar uma tradição que são dos chamados empiristas ao longo da história, e particularmente do pessoal mais anglo-saxão, né, que dá muito valor à experiência sensível para a formação do conhecimento. Mas aqui não tem nada disso. Só estou colocando isso para já desenhar, como é da tradição, uma dimensão idealista, que é a do Platão, e essa tradição que eu vou chamar empirista, que vem mais do Aristóteles. Isso vocês vão encontrar em qualquer comentador de filosofia básica, tá bom? Mas é bom repetir isso também, porque é por isso que ele vai sempre trabalhar os elementos, seja da taxonomia dos seres, sabe? Discutir a meteorologia, discutir a ética, o comportamento e a estética com base na percepção. É isso que eu estou querendo dizer que é importante como critério distintivo do Aristóteles, tá? Se ele, o Aristóteles, não discorda do mundo das ideias, embora ele não defenda isso, ele fala que tem de ser, só para simplificar, de baixo para cima, enquanto que o Platão é de cima para baixo. Tá? Ok? Tá?
Então, jovens, para isso que a dimensão não só da poética, como é chamado a partir do próprio Aristóteles, que ele chama de arte poética, é o livro que a gente vai trabalhar mais, né? Que fala do teatro e da tragédia em particular. Né? O Aristóteles coloca a poética, não no nosso sentido de poesia, como texto artístico, com forma específica e tal. A palavra poiesis, em grego, tem um sentido mais amplo, tal como Aristóteles usa. Tá? E é corrente, novamente, não é ele que inventa. Né? O que a gente tem como poética, o Aristóteles tem como produção. Eu estou de propósito separando produção. Certo? Ou seja, poética é levar alguma coisa à existência. Algo que não existe, que torna-se real. Produzir, nesse sentido. Né? Então aí também está a discussão mais geral, que também vem do Aristóteles, não do Platão, da relação entre arte, técnica e natureza. O que em grego se chama técnica. Tá certo? Tá? Bom, a formulação famosa do Aristóteles, que é repetida, distorcida, desconhecida, né, é: a arte imita a natureza. Tá? Isso vai ter uma longa tradição, um longo debate, e também, como eu mostrei para vocês o termo estética, o termo imitação caiu, né, de valor, caiu em conceito, e para nós é coisa ruim. Imitador é ruim. Não é o sentido e não é o valor atribuído pela visão do Aristóteles. Tá? E também não é a visão atribuída pela cultura grega em geral. Né? E por isso que eu não gosto de falar muito de imitação, eu falo mímese. Tá? Que é um termo grego, propriamente, mimesis, que é a atividade de mimar, vou chamar assim, genericamente, né? Em sentido mais amplo, até um pouco jocoso. Não é? Tá? Então, o processo mimético, essa é a lógica mimética da arte, né? Que é entendida como técnica, que também inclui técnica. Hoje em dia, para ser bem rápido no meu argumento, nós separamos arte e técnica. Técnica como a parte fabril, manual, e a arte como a parte conceitual, criativa. Isso já é uma visão moderna, século XIX para cá, que inclusive desqualifica o termo mimese, o termo imitação. Né? Então, a partir daí, o artista é criador, né? E tem o braço, que é o fazedor, mas isso já é uma visão moderna. Tá? Na visão grega clássica, as coisas não se separam. Tá? Arte, técnica, e o técnicos, né? É artista. Certo? No sentido tanto da concepção, no sentido da fatura e também no sentido da imitação. Né? E eu vou ser mais ousado, porque isso está sendo transmitido, e dizer que essa visão também aparece no Renascimento. Tá? Quer dizer que o Leonardo não ia ficar bravo de ser chamado de imitador. Tá? Nós é que somos anacrônicos. Né? Muito bem. Isso dito, o próprio Platão, como eu disse na primeira parte, ele é um crítico feroz da ideia de imitação. Porque para o Platão, imitar é degradar a ideia. Quanto mais eu imito, imitação de imitação, mais você vai degradando, certo? Você vai derrubando o grau de realidade da ideia. Então, para o Platão, imitação é ruim. Por isso que ele propõe expulsar os imitadores, né? da cidade ideal. Para o Aristóteles, não, isso que é curioso. E aí que tem uma divergência fundamental. Porque o Aristóteles diz: a arte imita a natureza. Mas ao imitar a natureza, a arte corrige a natureza. Então, enquanto produção, são possíveis coisas pela arte que não são pela natureza. E a arte é capaz de proporcionar efeitos que a natureza não produz. E em alguns casos, a arte contraria a natureza. Mas contraria para quê? Para o melhor daquele que se beneficia da arte. Tudo bem, jovens? Então, o exemplo que eu sempre dou é que o Aristóteles cita que a medicina é uma arte. É uma arte de conhecimento e é uma arte de prática, de intervenção. Pela natureza, o doente morre. Pela arte,
ele contraria a natureza e cura. Certo? Um outro aspecto também é o artista. E agora vamos pegar outro médico, vai, cirurgião plástico, que seja. Pela natureza, nariz grande, feio. Pela arte, ortopedia do nariz, correção de medida, beleza. Eu estou fazendo esse exemplo meio tolo, mas estou dizendo que para o Aristóteles, o corrigir o nariz não é falsificar o rosto. Certo? Corrigir o nariz é corrigir o nariz. Como corrigir a infecção seria salvar da morte. Então, essa dimensão que eu estou falando corretiva, né, da arte, tá? Ele não vê como uma degradação da ideia. Ele vê como uma abertura de possibilidade de, inclusive, algo indeterminado. É o que o Aristóteles chama de possíveis. Tá certo? Um segundo aspecto, que é propriamente da poética, eu peguei, é uma passagem que sempre me interessou, né? Do começo da poética, tá? Que ele fala assim, as coisas que observamos ao natural, agora é já observação mesmo, tá? E nos causam pena, a tradução aqui pode ser dor também, tá? Nos causam dor, agradam-nos quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas. Esse representado, eu não vou concordar, eu podia chamar imitadas ali, tá? Ok? Mas a tradutora portuguesa botou representadas. Como, por exemplo, as reproduções ou imitações dos mais repugnantes animais e de cadáveres. Interessante. Ele quer dizer assim, eu não vou querer ver um urubu comendo a carniça, certo? Agora, se eu ver um desenho do urubu comendo a carniça, isso pode ser... Peguei os dois. Então, eu juntei as duas imagens. Isso pode até, eu posso até achar, olha que interessante. Quer dizer, naturalmente eu tenho repugnância. Agora, quando isso estiver imitado, eu vou usar imitado, tá bom, Jorge? Ao invés de reproduzido, ou, tá? Certo? Ou representado, tá bom? Que são termos modernos, porque tudo isso aqui lá no Aristóteles chama memesta, é imitação. Ele fala imitação. Então ele fala que o desenho, ele é agradável, quando a natureza é desagradável. Está vendo que agradável e desagradável é outra vez efeito estético? Certo? Então, a razão disso é que aprender não é só agradável para os filósofos, mas o é igualmente para os outros homens. Embora esses participem dessa realidade, é sacanagem que está falando, está chamando o resto de burro, tá bom? Já, mas tudo bem, certo? E que eles, quando veem as imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que vendo, aprendem e deduzem o que representa cada uma, por exemplo, este é aquele, assim e assim. Bom, vocês viram que eu selecionei duas passagens para Aristóteles que tem a ver com o interesse pelo conhecimento. O primeiro é o espanto, concorda? A admiração. E agora é agradável, certo? Ou desagradável. O desagradável repugna e eu me afasto. E eu não quero conhecer. Então tem uma certa exigência, quando eu quero conhecer, de tornar a coisa agradável para que tenha isso que a gente chama interesse. É o é. Então, novamente, eu estou insistindo que o Aristóteles é um amigo da estética. E o Platão é o inimigo da estética. Nesse sentido de agradar. Deu para entender o papo do sofista outra vez, jovens? O sofista é o cara do discurso agradável, não é? E o Platão já é condenado de vez. Não, vamos ver o que o cara faz. Né? O Aristóteles teria essa posição. Então, o Platão ele vai pensar no anestésico para a obtenção da verdade ideal. Da ideia. Da ideia. Né? Enquanto que aqui o conhecimento se dá pela dor, pelo sentido. Não, ou até ele pode evitar também. Ou eu tenho de construir algo agradável ou tolerável para poder enfrentar o desagradável e intolerável. Essa que é um pouco a visão do Aristóteles. Eu crio essa mediação que ele chama imitação, certo? Que o Aristóteles, que o Platão condena, certo? Agora, imitação, novamente. A imitação para Aristóteles tem um sentido corretivo. Imitar não significa piorar a coisa, como é o nosso sentido moderno. Ele fala, eu posso imitar alguém e torná-lo melhor. Como assim? Talvez eu estou adiantando o argumento, tá?
Mas é outra vez, já falei, em vez do cirurgião plástico, posso pegar o artista, eu vou representar você, vou imitar você. Só que você tem uma cicatriz aqui. O que eu faço aqui? Eu tiro a cicatriz. Então a minha imitação, desculpa, tá? É melhor para você. Natural. Natural tem o defeito. A imitação corrige o defeito. Então é um argumento parecido com o do Platão, a busca do... Não vou dizer que é a busca do perfeito, tá? Mas tem a ideia da correção. Tem a ideia do aperfeiçoamento, né? Embutido na ideia de imitação. Então, para Aristóteles, imitação é ok. E para Platão é negativo. Isso que é a divergência fundamental. O Aristóteles ia ficar muito feliz se ele visse o Photoshop. Sim. E toda a indústria ia falar, isso aí é filtro do Instagram, é isso aí. Poético. Ele ia falar poético. Já os platônicos assim, tudo mentira. Não tem essa reação? Tudo mentira, isso é falsidade, é platônico. Todo bando de Platão resmungando. Né? Certo? Ok? Jovens, o princípio básico, e aí que está a raiz da discussão entre os platônicos e os aristotélicos, mais do que entre eles entre si, certo? Porque eu acho que o Platão não é aqui desqualificar. É que o Platão está falando em verdade, certo? E o que não é verdade, não é verdade. É aquela visão binária do essencialismo. O que não é verdade é falso, é pseudós. O Aristóteles constrói uma categoria muito interessante, intermediária, chamada verossimilhança, que normalmente eu não explico. Eu só falo para usar isso daqui em vez de realismo. Tá certo? Que é verossímil. Então, a verossimilhança é uma categoria analógica. Assim como ele fala, a arte é como a natureza, ele está dizendo que a arte é análoga à natureza. Ela é semelhante à natureza. Mas ela é semelhante não nas coisas, nos objetos que produz. O que os latinos chamam de natura naturata. Depois tem um debate. Certo? A arte é semelhante, a arte imita a natureza, é semelhante à natureza porque ela tem uma atividade, um processo similar à natureza, que os latinos chamam de natura naturans. Então a ênfase do Platão é dos objetos, e a ênfase do Aristóteles é dos processos. Tá certo? Então ele fala, a arte imita a natureza nos processos, não nas formas ou resultados. E é por isso que ao imitar a natureza ela pode ser superior, verossímil no caso, que é muito mais artístico do que da produção artística, porque, entendam jovens, fazer uma mesa, eu vou insistir, carpinteiro é arte naquele contexto, ok? Produzir uma mesa é arte, certo? O Platão está preocupado com a mesa do carpinteiro e com a pintura da mesa do pintor. Ele não está preocupado com o processo de fazer a mesa e o processo de fazer a pintura. Está dando para entender um pouco a diferença? Então, a ideia de verossímil é essencial para a doutrina do Aristóteles. Tá certo? E a ênfase no processo também é essencial para a abordagem do Aristóteles. Né? Como se fosse verdade. Essa é a questão. Não é para ser verdade. Portanto, não é mentira. É uma outra verdade que você produz aí. Ele não vai afirmar isso. Sim. Ele só vai dizer que é verossímil. Similar. Mas se é similar quer dizer que não é. Mas se não é outra... Bom, deu para entender agora o pau que quebra, mas ele abre. Eu vou insistir na minha fala que o Aristóteles é o cara que abre possibilidades. Tá certo? Tá? E, portanto, que ele considera que a mímese é lúdica, coisa que o Platão não gosta. O Platão não gosta de jogo. Eu estou rindo, mas está lá, tá? Certo? O Platão, ele condena essa brincadeira inconsequente aqui. Aí eu gostava, que brincadeira inconsequente? As crianças brincam de imitar para aprender. Certo?
As crianças imitam para propedêutico assim, preparação para fazer algum ato. Então ele é como se ele fosse o guerreiro, para que depois ele seja o guerreiro. Tá certo? Então o Aristóteles ele requalifica a questão da imitação, que é condenada pelo Platão. Né? E isso vocês veem que também é uma coisa que não é só para filósofos, é algo que é para todo mundo, né? Qualquer cidadão, de qualquer jeito. Né? Certo? E o Aristóteles, agora que a coisa vai pegar, que é a mais inversão, né? A inversão mais forte, que é a questão que, através da imitação, se é mais universal do que na realidade. Onde é que ele fala isso? E ele pega, inclusive, o teatro como referência, e vamos analisar isso aqui, tá? Porque isso não está explícito. Quando ele fala poeta, ele está falando do autor da tragédia, quem escreve a tragédia. E na época dos gregos, nessa época dele, o cara que escrevia também desempenhava, ele era o ator principal, tá? Certo? Os caras escreviam e iam lá representar. Tá? Mas ele está falando do ato de escrever, imitar a tragédia. A função do poeta não é contar o que aconteceu, mas aquilo que poderia acontecer, o que é possível de acordo com o princípio da verossimilhança e da necessidade. O historiador e o poeta não diferem pelo fato de um escrever em prosa e o outro em verso. Diferem pelo fato de um relatar o que aconteceu e outro o que poderia acontecer. Até aí tudo bem. Agora aqui é a questão. Portanto, a poesia é mais filosófica e tem caráter mais elevado do que a história. Isso aqui é uma cacetada dos platônicos. Desculpa, tá? Eu sei que vocês não história. Isso aqui é o que a gente chama de realismo, não é? Realismo das coisas como elas são. Tudo bem que o Platão fala as coisas como elas são lá, e não é isso, mas para ele as coisas é o pressuposto realista. Agora, qual é a questão do Aristóteles? Ele fala assim, tem uma outra dimensão que é aberta pela verossimilhança. É o universo do possível. Do possível tanto narrativo quanto o possível do que ainda não vem. Certo? Tem um outro termo que ele usa na doutrina dele, pouco conhecido, chama de entelequia. Tá certo? Que o Aristóteles se dedica a algo que o Platão não se dedica, que são os processos, certo? Naturais e também artificiais. Quando eu falo artificial, é processo humano, feito com arte. É isso que é a palavra chamada artifício. E entelequia significa quando você consegue produzir, desenvolver todas as possibilidades que já estavam inerentes no começo. Pela natureza, o exemplo dele é assim, tem a semente, certo? Tem a semente. A semente é a árvore, só que é a árvore em potência. Quando a árvore desabrocha, é a semente entelequia, em ato. Então isso ele chama de atualização da potência. Ora, isso é natureza, concorda não? A arte imita a natureza. Então o que a gente faz? Semente, árvore. Certo? E é verossímil. E é aprendendo o processo que a gente também começa a atualizar a potência. Por isso que essa poética, no sentido amplo, tá, jovens? Tanto é fazer uma mesa é poética, pintar um quadro é poética, escrever uma tragédia é poética, desempenhar um papel é poética. Tá? Certo? É atualização de uma potência. Por isso que eu chamo de potência produtiva, potência prospectiva e potência projetual. É bom para designer esse cara, ué. Platão não, tá? Platão é ruim para designer, certo? Ele fala assim, essa porcaria de joguinho aí, não leva a nada. Isso para quem produz. Para quem desfruta, para quem usa, para quem também é uma entelequia. Ou seja, você usar o recurso estético, certo? Beleza, dor, espanto,
o que na tragédia é chamado catarse, como pedagogia da alma. O que significa isso? Eu tenho que sofrer esse impacto. Aqui é o sofrer no sentido que eu vou dizer também ali, ó, algo que atinge e isso produz um processo que pode ser corretivo. Corrige a alma. Supera a natureza da alma. Então a alma já está num estado natural, que pode também ser. Então essa alma sai também do Platão. Isso é chamado pathos. Certo? Para o Platão, o importante era o logos supremo. Aliás, abstrato. É o logos despreocupado do que eu posso chamar de patético. Pathos, para quem não sabe, em grego, é o que ele pode chamar de emoção. Mas emoção intensa. Certo? E é isso que tem a ver com a tragédia, que é o objeto da poética. O texto da poética, através do trágico, se chega à chamada catarse. Tá? Na poética do Aristóteles está dito que a tragédia, vocês sabem, para quem não sabe, estou repetindo, tragédia, teatro não é diversão, certo? Era um ritual religioso, uma vez por ano, dedicado ao deus Dioniso. Né? Certo? Então ficava o dia inteiro passando Édipo Rei, certo? Várias versões do Édipo Rei. E tinha tragédia e depois uma comédia no meio. Outra tragédia, que era o concurso. Todo mundo já sabia o fim da história, certo? Todo mundo sabia que o cara ia morrer, ficar cego. Não tinha spoiler, não tinha problema nenhum de spoiler, porque é verdade, era o mesmo. O importante era ver qual a habilidade do ator e como é que era desempenhado para provocar a chamada catarse. Catarse, para quem não sabe, hoje tem outros modos, né? Mas a ideia no caso da tragédia era o choro. Mas não é o chorinho sniff da novelinha das 8, que nem é das 8 mais. Era a ideia do choro desesperado, que era produzido no público, para promover isso, que é chamado catarse, tem duas traduções, tá? Purificação da alma, através do choro, ou purgação da coisa ruim, que é a mesma coisa. Purgar ou purificar através do choro. Isso é catarse. Agora, você chora por quê? Porque você vê uma desgraça acontecendo na sua frente, com a qual, número, você não tem, e você, como se fizesse parte disso. Desculpe, é o que nós chamamos hoje de empatia, Então, esse papo do pathos é curioso, né? Estimular o pathos, certo? E eu escrevi isso agora eu estou... Pathos como potência do logos, ou seja, eu mobilizo a emoção, o emocional, para uma compreensão. Na verdade, é assim que o Aristóteles entende. Por isso que para ele não pode expulsar artista. Certo? Ele discorda, não pode expulsar. É o possível. E vai ficar muito chata essa idade também. Não é para expulsar escultor, pintor. Porque os artistas, eles representam, mesmo imitando, uma coisa que, certo? Não existe. Eles podem tornar algo possível. Né? Jovens, essa vinculação do Aristóteles com a tragédia, particularmente, ele escreveu só sobre a tragédia. Ele prometeu, na poética, falar sobre a comédia. Mas esse livro se perdeu. Porque eu acho uma pena. Né? Embora eu possa trabalhar, não estou prometendo nada, tá? Eu sei de outro autor que tentou fazer isso no século XVII. Então ele fez um pseudo-Aristóteles falando da comédia, tá? Que é muito gozado, inclusive. Tá? Mas esse é o papel do trágico e do cômico e do teatro. E é por isso que o festival religioso não é diversão. É um rito social de purificação. Em vez de matar um bode e deixar o sangue escorrendo lá na pira, joga churras, o grego também faz isso, tá? Mas ele tem o teatro, certo? Onde, digamos, a própria alma é colocada em sacrifício, vocês entenderam? Você, ao chorar, é como se você também fizesse parte de um sacrifício coletivo, de expiação, de purificação. Bonito, né, jovens? Só que isso é Dioniso.
essa coisa patética, é Dioniso, certo? E aqui eu faço um contraponto, que depois o outro autor que eu vou trabalhar retoma. A ideia da medida, da proporção, da harmonia, da afinação, é Apolo. É o cara da lira, da bossa nova, eu falo assim, o cara cantando bossa nova, assim, tudo. É o João Gilberto. Não teve graça isso, né, Jorge? Isso vai dar muito bem, mas vocês entenderam não. Dioniso já é outro espetáculo. É um Seixas. Pode ser, certo? Mas o Raul está mais pro cômico do que pro relaxo nordestino do Raul, né? Tá? Então, jovens, eu comecei a escolher algumas obras que têm a ver um pouco mais com esse espírito dionisíaco que é pouco trabalhado. Não estou dizendo que o Aristóteles é dionisíaco. Não, quem vai ser dionisíaco é o Nietzsche. Tá? Isso eu vou trabalhar depois do século XIX. Cinema. Agora, mas o Aristóteles, ele tem esse possível dessa parte da cultura que é curiosamente pouco trabalhada dos gregos, que é essa coisa do teatro, da música, da dança, mas também não da musiquinha de lira, do Apolo, deu para entender, né, Jorge? Certo? É uma música mais... Né, isso aqui, para quem não sabe, chama-se Mênade, é uma escultura de um autor chamado Scopas, do século IV, é uma cópia, tá? É atribuída a ele, que tem então essa jovem que vocês estão vendo que não está naquela postura, como eu falei assim, ai meu Deus, deu para entender, né? Aquela arte serena. Ela é a Mênade, ela é uma, digamos assim, sacerdotisa de Dioniso. Ela acompanha as procissões dionisíacas e tem, vou usar, não sei quanto vocês fazem, tem um carro alegórico na frente, tem uma bateria e flauta atrás e as passistas ali no meio, que são as Mênades. Só que isso não é carnaval. Ah, sim, é talvez um proto-carnaval. Só que essa dança e esse ritmo e essa alegoria do carro da frente, isso é um ritual, certo? E elas dançam freneticamente. E a música também é uma música. Vocês sentem que o Platão fala assim, isto é uma vergonha. Isto está longe do Logos. Deu para entender, né, Jorge? Para o Platão aquilo é uma superstição tola. Só que essa ideia do espetáculo dionisíaco, do teatro e da procissão, tem a ver com algo que para o Platão é inaceitável, que eu vou chamar de o excesso. Isso aqui é o excesso. Aquele dia é um dia extraordinário. O dia do teatro é um dia extraordinário. Chorar desesperadamente é um dia... Vocês entendem o que eu quero dizer, não? É um ato extraordinário. Certo? Só que, novamente, tem outro festival dionisíaco, que eu não tenho detalhes aqui, que você tem que encher a cara. Ritual. Novamente, não quero beber, não, sou um cara moderado. Que moderado, o quê? Qual é a questão? Você tem que ter a experiência do excesso para descobrir a medida. Tudo bem? Então não é a pregação da não medida. Só que não fica assim, essa medida. Não é. Já está. Descobre a sua. Certo? Então, jovens, eu acho, tentando fazer algum sentido, estou dizendo que na visão aristotélica das artes, não é que ele é mais generoso que o Platão, ele é menos rigorista. Ele só, na verdade, está tentando compreender fenômenos culturais, certo? E que são excluídos pelo Platão, que não passam pela compreensão do Platão por conta da doutrina dele. Né? E isso está muito mais próximo da produção artística. Né? Então aqui eu tenho êxtase, é. Tudo bem? Certo? Até a linguagem da escultura sendo do mesmo período é totalmente diferente. Mas esse escultor não faz só coisa assim. Ele também faz aquela que é coisa séria, moderada, ok. Que é uma coisa muito louca, vamos fazer muito louco. O muito louco está dentro da... Eu mostro isso porque muito da cultura pós-século XVIII, chamado neoclassicismo, só pegou o lado apolíneo, só o lado da medida, da racionalidade fria, etc. e tal, e meio enterrou isso. O pessoal viu Nietzsche para trazer tudo isso de volta, e o pessoal chama o Nietzsche de anticristo, etc. e tal. Tá? Certo? A ideia agora da Afrodite,
essa aqui é conhecida como Vênus de Milo. Eu botei ali ou Anfitrite porque não se sabe, pode ser uma outra deusa também, tá? Ok? Mas aqui já é a ideia daquela. Eu mostrei uma Afrodite peladinha, assim, só tirando a roupinha, né? Certo? E serena, despojada. Aqui já começa a ter essa ideia da tensão, essa ideia da rotação, embora, sim, eu não discuti, eu fugi da discussão, né? A figura seja, a face seja ambígua, certo? Certo? Essa coisa aqui é um modelo que não é claro se é masculino, feminino, tal, né? Tá certo? Mas a doutrina do Aristóteles está também muito ligada ao seu próprio tempo. Eu estou forçando um pouco a interpretação só para ficar mais clara visualmente para vocês. Mas o Platão tem uma visão, digamos, mais clássica do século IV, enquanto o Aristóteles está aberto àquilo que vai ser o século III helenístico, que é uma arte muito mais teatral, muito mais intensa e muito mais dionisíaca, que também o Alexandre o Grande gostava mais desse tipo de viés. Quer dizer, a cultura grega foi para um viés mais, certo, intenso nesse período aqui. Você acha que é por causa da expansão? Não vou fazer isso que é determinismo histórico. Eu vou dizer que agora eu diria que o pessoal está mais agitado. Essa belíssima peça chamada Vitória, Nike, né? De Samotros está no Museu do Louvre em destaque, porque é merecido. Perdeu a cabeça, mas é uma escultura de uma feminina, de uma deusa da vitória. Não é isso? Tá? Nome de tênis também, né? Certo? E ela é impressionante pela ideia de potência que eu estou insistindo aqui, né? Certo? Ela foi concebida para ficar na proa de um navio escultórico, né? Então teria a escultura do navio e ela ficava na proa, né? Claro que tinha cabeça, não tinha braço que era a própria asa, né? Mas o jeito que ela é concebida, ela não é uma figura parada assim, ganhamos, tá? Não, ela está lá e dá para perceber o vento, né? A ação do vento, a navegação, o molhado, a transparência e a potência da figura, né? Da atitude, mesmo ela sendo, digamos, estática. Essa figura famosa também, atribuída a 3 autores de Rhodes, né? Certo? Lá o Conte e seus filhos, é uma passagem da Ilíada, do Homero, né? Tá certo? Lá o Conte é um sacerdote de Troia que ele ofende, segundo ofende os deuses, porque ele meio desconfia que o cavalo de Troia é uma coisa, né? É um truque. Então, segundo uma versão, ele joga uma lança lá para testar, para ver se alguém geme. Só que não acontece nada, não descobre, né? O pessoal lá não reage. Só que o Apolo manda então esse bicho aqui comer os filhos dele, atacá-los, né? E ele vai tentar salvar, os 3 morrem. E Troia cai. Então, essa é a passagem da mitologia. O que nós temos aqui que nós não tínhamos na arte anterior? Expressão, e mais que expressão, intensa, certo? Pathos. Daria para representar aquilo lá se o cara assim. Daria para fazer. Só que o que é que está mostrando além do pathos aqui? Opa! Spoiler. Ação, concorda ou não? Ação, intensidade, movimento, tensão. Enquanto a Afrodite estava começando a virar, deu para entender, né, jovens? Aqui já está todo mundo, sei lá, está parecendo um triple A aqui, né? Um jogo, certo? Bem movimentado, né? Uma modelagem muito louca, né? O cabelo aqui, tudo. E a expressão intensa. Então, eu diria que, enquanto eu tenho logos de comedimento, moderação, agora eu tenho um pathos de... Isso aqui também está no Museu do Louvre. É a escultura grega chamada Tormento de Marcias. Todas são cópias romanas, tá bom, jovens? É o que tem, beleza? É uma imitação. Ai, que porcaria. Porcaria, ok. Então aqui nós temos, evidente, uma figura do homem nu, né, certo? Ele está aqui
também tem a expressão, não é isso? Esse aqui é um tema parecido, jovens, com o anterior, porque o Marcias, é curioso, ele é um sileno, pela mitologia. Sileno é daqueles caras com chifrinho que acompanham o Dioniso, certo? Então ele é desses caras que gosta de bebida, sexo, correr atrás das bolsas, deu para entender, né, jovens? Aí ele faz uma aposta com o Apolo, se não me engano tem a ver com música. Ele fala assim, eu vou fazer música melhor que você, certo? Aí o Apolo é o da lira, né? É o João Gilberto, né? Então tá. Eles tocam uma musiquinha, o Apolo toca uma musiquinha suave, esse cara toca uma musiquinha e ele perde. Certo? Então isso daqui, a cena é assim, perdeu a aposta, ele é pendurado no poste e o Apolo esfola ele e ele fica assim, esfolado. Gore, né, mano? Deu para entender porque eu fui sádico de botar essa peça ou não? Eu estou botando o Apolo como o algoz do Dionísio, não é? Quem julgou a música? Foi o Moro. Certamente não os caras que gostavam de rock and roll. Foi o Apolo que julgou a música. Turminha do Apolo, não é? Só que o cara foi. Esse cara, vocês estão vendo que ele também foi arrogante, mas ele é exatamente da turma dos bebaços, loucaço, que vão lá, mas está aqui. Mas normalmente ele tá mostrando. Eu estou insistindo nessa coisa da dor, não é para fazer uma apologia da dor ou do trágico, é verdade. Que o trágico, a dor, ou o cômico, ou o excesso de. Se eu sentar, eu vou me arrepender, já sentei. O excesso de bebida, de mulher, de drogas, vamos falar assim, tudo é jovens. Ele tem um sentido, no fim das contas, pelo excesso você chega na medida. São dois aspectos. Então não é só o áureo mediócritas, o caminho do meio que exclui os excessos. Também tem o caminho dos excessos. Tem o possível dos excessos, mas que eu tenho de dizer, também no Aristóteles tem uma ideia de medida. Tem um metro. Mas é pelo processo, não pelo produto. Né? Pelo papo, não pelo gol. Não pelo paradigma. Não tem um modelo, assim, ó, tem de ser assim. Não experimenta. Faz. É prototipagem. Se você já sabe, você dá risada. O cara vai se danar. Pois não. O mito da Aracno, né? Também é parecido com o do Marcias, né? Sim. E a Atenas faz um tecido todo bonito, estético e certinho, daí chega a Aracno e ela faz todas as falhas dos deuses no tecido. Pois é. Ela é punida e vira uma aranha. Se dana ela. Esses caras que ousam ficar dando risada de deuses, acabam virando professor com um problema nas costas, tá bom, João? Certo? É de castigo dos deuses. Não, e esfolados também, né? Isso ocorre geralmente em certas épocas do ano, assim, que a gente é pendurado no poste, assim. Esfolados pelo Logos aqui, é o Logos da planilha, certo? Muito bem, jovens. Então, agora para encerrar, de certo modo, o raciocínio, né? Também outra vez eu pego a Marilena, certo? Então, também para o Aristóteles, as artes têm um papel pedagógico, não é? Tá? Como eu já expliquei a ideia de produzir a catarse, certo? Então tem, mas envolve fúria, horror, certo? A paixão intensa, ou a gargalhada da comédia, ou o riso cínico também, quer dizer, se mobilizam diversos efeitos e recursos cênicos e estéticos com o propósito de método, certo? Medida. Você chega na medida, não é? Tá? Então aqui agora, tem inclusive na parte poética, né? Questão da música, né? Certo? Que eu não vou me desenvolver, mas a questão da música, ela educa, certo? Emociona e repouso da alma e suspensão das fadigas, né? Quer dizer, torna a vida tolerável, né? A vida dura, né? Então, evidente que para Aristóteles não dá para se expulsar artista de cidade e nem de tentar também submeter artista a normas, não é verdade? Ou só usar arte, que seja conveniente, as normas.
Tudo bem, jovens? Eu sei que vocês já estão me perguntando coisas, isso é muito bom, né? Mais alguma pergunta? Isso aqui mais ou menos 12h24, ó, estendi um pouco mais. Professor, aquela coisa do Angry e do Delacroix, né? Aquela coisa mais firme, mais, vamos dizer, platônica. Sim, pode ser. Né? Você acha que podemos arriscar dizer que eles têm, cada um tem uma derivação de uma língua? Não sei se é consciente assim, mas eu vou dizer que o Angry tem uma coisa da norma, do desenho, do rigor, mas isso aparece. O que a gente pode chamar desse platonismo, isso aparece. Né? Quer dizer, ou melhor, é perceptível. Embora no fim da carreira, o Angry começou a fazer uns bagulho meio louco também. Mas eu estou pegando o cânone. O cânone, sim. Isso, é. Agora o Delacroix, sim, também tem essa ideia do movimento, da tensão. Na próxima aula, talvez eu trabalhe isso aqui desenvolvendo a partir do 16. Porque eu posso pegar o Leonardo e o Michelangelo, você entende ou não? E analisar, por exemplo, não estou dizendo que vou pegar esses dois. Né? Porque também o Leonardo fez coisa mais assim e o Michelangelo também fez coisa assim. Depende do quê? Depende do contexto. Contexto, né? Mas assim, porque a gente vê que na arte sempre tem, né? Um lado mais... Sim. Tem um outro lado mais isso, né? Que é o mais... Tem os professores da regra e tem os professores do fora da regra. Que encontram a medida no processo. Enquanto o outro vai obter a moral por uma ética já pré-estabelecida. Então esse é um pouco o jogo, né? No qual a arte está no meio, exercendo um papel. A arte enquanto instância produtora, mas principalmente o que está preocupando são os efeitos. Quer dizer, que efeitos isso causa no público? Como é que a pessoa assimila ou não as normas? Como é que ela reage ou não? Né? Quer dizer, se isso aqui promove ou não, certo? Mudança propedêutica, se tem correção, se não tem correção, tudo isso tem sido a discussão, vocês entendem, Jovens, ao longo dos séculos, desde o quarto século a.C., nessa tradição. Né? Em outras tradições também tem discussão parecida, não é só coisa de grego, não, é que essa questão dos gregos, ela é bastante fundante da tradição europeia, a gente também vê isso em coisa chinesa, coisa japonesa, também, coisas semelhantes, né? Mas aqui é bom porque é tudo meio cristalino assim, né, na documentação. Né? O professor, e a questão do marxismo? A pensão de Marx ele não tem instâncias reais, né? Ele pensa no processo, né? Como gerador da realidade, né? Da dialética. Então ele se aproxima mais do pensamento aristotélico. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, Através do Hegel, sim. Eu diria que sim. Tá. Agora, tem uma estética marxiana, de um cara chamado Georg Lukács, que eu prefiro falar isso mais para frente, se for o caso. Quer dizer, como o Lukács interpreta a estética do Hegel antes, né? Mas ela é de processo, eu concordo, de processo. A ênfase é mais de processo do que nas categorias rígidas. Tá? Se der, eu chego lá daqui a 3 aulas. Porque antes eu tenho de falar do chamado renascimento. Né? Certo? E aqueles que ficam... Você tem que aprender a regra para poder quebrar a regra. Eu diria que eles estão ensinando. Eu diria que eu não falo isso. Porque vai ter as pessoas que vão defender que se você quer quebrar as regras, ou você quer sair do molde, ou você quer fazer o processo novo, você tem que ter o antigo, ou saber as regras para saber onde quebrá-las. Mas é um processo dialético, marxista. Não sei, não vou responder. Eu acho que a gente não precisa seguir. Eu acho que a gente tem que saber. Só isso. Ou saber a regra, ou saber quebrar a regra. Eu estou sendo indeterminado aqui. Se você não souber quais são as regras, você não sabe o que fazer para quebrar as regras. Normalmente a gente sabe quais são as regras quando elas não são impostas. Não sei se eu estou te respondendo com ironia. Tem horas que a gente tem que formular regras. Eu não estou dizendo que não é para ter regras. A discussão é em que medida a regra ela é impositiva e ela não é produtiva. É essa que é a discussão.
Às vezes a regra é regulatória, ela ajuda a criar um ecossistema. Isso. E às vezes ela é só Eu vou dizer que muita coisa do Platão progressiva. é Platão, mas muito do que vem é neoplatônico, vocês entenderam? Quando Platão vem com doutrina cristã, aí que é a discussão. Mesmo na República, o Platão ele só propõe a expulsão dos artistas quando a cidade ideal se torna a cidade ideal. Então ele vê a necessidade e a funcionalidade do artista. Então, ele só não acha que ele é mais útil e funcional depois que a cidade ideal está ideal. Depois ele fica bravo dos artistas se divertindo. Platão é meio chato, né? Meu modo de ver assim. Ele é pouco aberto ao lúdico desse tipo. Tá? Mas enfim, jovens, eu trouxe essa coisa toda e fiz algumas referências porque tem a ideia de que a estética ela tem um papel. A arte tem um papel, é ou não é? Tá certo? Então eu peguei essa referência final aqui, que não tem a ver com os gregos, mas tem a ver com Shakespeare, é ou não é? Tá? E vocês entendam como vocês quiserem, que eu estou escrevendo aqui, tá? Que eu digo aqui que todo homem que em si não traga música e que a quem não toquem doces sons concordes, quer dizer, aquele que não se interessa, né, pela arte ou pelo patos ou até pelo logos que a arte pode fazer, é de traições e viagens armadilhas. Seu espírito vive em noite obscura, seus afetos são negros como érebo. Não se confie em homem. Tá. Profético. Não sei se é profético. Só estou dizendo que a gente tem que, certo? Cultivar isso aqui. Tá bom, jovens? Isso aqui é o hermafrodita, tá? Que eu não vou explicar porque é a marca do meu curso. O bico. Obrigado, jovens. Tchau, gente.